Olá a todos. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso 1, intitulado Revisão Literária das Evidências Científicas que apontam a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata no Brasil, revisão integrativa. Somos alunos do 5º período do curso de Bacharelado de Medicina, da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas da Saúde do Piauí, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, FAESP-ESVAP. Me chamo Marcos Paulo Alves Ferreira de Almeida. Me chamo Arthur Gomes de Araújo. Me chamo Ingrid Beatriz Galdino Soares. Vamos dar início falando sobre a introdução do nosso projeto. Pesquisas apontam que a próstata ela é uma glândula exclusiva do sexo masculino, que é localizada na parte baixa do abdômen, abaixo da bexiga e rodeando a uretra. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele, do tipo não melanoma. Estudos verificam ainda que os valores absolutos, considerando ambos os sexos, que o autor citou, né, o câncer de próstata ele é o 4º tipo mais comum e o segundo mais incidente na população masculina. Durante o ano de 2018, houve quase 65 mil novos casos desse tipo de tumor, que é do tipo não cutâneo, na qual o seu percentual corresponde aproximadamente a 23% de todos os casos dos cânceres que são diagnosticados entre os homens no Brasil. Estudos apontam também que estão entre os fatores de risco, além da idade, que eu vou citar, que é 65 anos, se caracteriza como principal fator de risco a idade, e conta também a hereditariedade, os maus hábitos alimentares, o tabagismo, obesidade e etnia. Homens que residem também em regiões onde existe radiação solar e é fator predominante, né? Eles podem produzir maior quantidade de vitamina D e estão mais susceptíveis a desenvolver o câncer de próstata. O câncer de próstata ele é uma patologia que está relacionada com o avanço da idade do homem, cujo ápice da incidência dos casos gira em torno de 65 anos. Ser acometido pelo câncer, seja ele qual tipo, se constitui uma ameaça à vida, na qual caracteriza por uma repercussão física, psicológica e social. O câncer de próstata, de forma geral, ele tem uma evolução lenta e permanece assintomático em boa parte dos pacientes acometidos. O resultado desse estudo tem como relevância o conhecimento sobre o câncer de próstata e as variadas formas de diagnosticá-lo de forma precoce. Em somatória, o fato do câncer de próstata ser um problema de saúde pública pela infertilidade que é gerada e pelas altas taxas de mortalidade existentes no Brasil, tem como contribuição diminuir as taxas de mortalidade do câncer de próstata, de tal modo a incentivar a população, principalmente a masculina, sobre a importância da detecção de qualquer doença precoce, qualquer câncer, inclusive o câncer de próstata. Bom, o nosso estudo teve como objetivo geral o de relatar a correlação entre o diagnóstico precoce do câncer de próstata, nível de conhecimento dos homens sobre a doença e a sua qualidade de vida quando acometido. Já os objetivos específicos do nosso estudo foram identificar se há conhecimento por parte dos homens em relação ao câncer de próstata, elencar os principais fatores extrínsecos relacionados à falta de prevenção, identificar as dificuldades para a prevenção do câncer de próstata e analisar e descrever as estratégias para a prevenção do câncer de próstata. Bom, em relação ao referencial teórico, o nosso estudo abordou todos esses tópicos, na qual ele relaciona conceitos, definições, contexto histórico e etiologia, na qual os estudos eles relatam que a próstata ela é um órgão encontrado apenas no sistema reprodutor masculino, no qual ajuda a produzir e armazenar fluido seminal. Os estudos apontam que a próstata ela produz esse líquido e secreta, que é chamado de líquido prostático. É um líquido leitoso. Em relação ao câncer de próstata, Modeste 2017 ele revela que essa patologia ela é definida como uma enfermidade multicausal crônica, caracterizada pelo crescimento desordenado das células, resultando em uma massa anormal, que é caracterizada por um tumor, que passa por várias fases, de iniciação, promoção e progressão, que podem ainda ser do tipo benignas ou malignas. Em relação à estabilidade genética, o nosso estudo abordou que todo homem ele nasce programado para ter câncer de próstata, pois todos carregam no seu código genético pronto-oncogêneses, que dão origem a uma célula normalmente
que ela pode se transformar em outra célula maligna. Em relação ao papel da testosterona, os estudos eles citam que andrógenos não constituem agentes carcinogenéticos em relação à próstata. Em relação à epidemiologia, dentre as informações, no Brasil estima-se que 65.840 casos novos de câncer de próstata para cada ano tende a aparecer entre o ano de 2020 a 2022. E esse valor ele corresponde a um risco estimado de 62,95% dos casos a cada 100 homens diagnosticados com câncer de próstata no Brasil. Em relação ao histórico familiar, indivíduos com antecedentes familiares de câncer de próstata, ele tem chance maior de desenvolver a doença. Em relação à raça, a incidência do câncer de próstata, ela tem cerca de 70% maior de chances em pessoas negras e 70% de chances menores em pessoas orientais e indígenas. Em relação aos fatores intrínsecos, os estudos eles revelam que tem relação àqueles inertes ao organismo que influenciam significativamente o desenvolvimento do câncer de próstata, e entre eles estão a idade, como já foi citado, predisposição familiar e etnia. Fatores extrínsecos que estão relacionados, seja a exposição ao sol, que é considerado um fator de risco, como já foi mencionado também na nossa introdução. Em relação à fisiopatologia, os estudos eles revelam que, em relação ao adenocarcinoma, o câncer glandular que aparece na próstata, quando as células glandulares secretoras de sêmen da próstata elas sofrem mutação, elas se transformam em células cancerosas. E em relação à prevenção, é feita através de vários métodos de prevenção, como toque retal, dosagem sérica do PSA, e o diagnóstico ele é feito também com esse toque retal, exames de imagem, PSA. Em relação ao tratamento, as principais medidas terapêuticas, elas incluem prostatectomia radical, radioterapia externa, braquioterapia e vigilância ativa. Em relação à assistência médica ao paciente portador de câncer de próstata, os estudos eles revelam que o médico ele deve agir para evitar o pessimismo angustiante, geralmente que se instala no convívio familiar, e tanto da vítima como em torno da sua família total. E deve também abordar todas as informações sobre o exame do toque retal, incentivando o paciente a realizar diagnóstico precoce sempre. Bom, em relação à metodologia do nosso estudo, o tipo de pesquisa. O presente estudo abordado vai se tratar de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa com abordagem qualitativa. Já em relação ao nosso cenário de estudo, para a elaboração dessa pesquisa foi feito um levantamento bibliográfico para a seleção dos estudos nas bases de dados online Lilacs, Cielo, Medline e BVS, onde chegou-se a um total de artigos selecionados por meio da associação dos seguintes descritores através da booleana AND. Em relação aos nossos critérios de inclusão e exclusão de estudos, nos de exclusão, incluiu-se artigos completos referentes à pesquisa do câncer de próstata, idioma português, inglês e espanhol. Tempo de artigo, foram artigos publicados nos últimos 10 anos, de 2011 a 2021. E tipo de estudo, que são os artigos e bases de dados, Lilac, Cielo, Medline e BVS. Já em relação aos critérios de exclusão, foram excluídos teses, resumos, congressos e textos incompletos, além de artigos publicados há mais de 10 anos e artigos que vão fugir da nossa temática. O microfone, Ingrid. Desculpe. No quadro 1, a gente vai destacar os elementos de estratégia pico e de escritores utilizados, né? Temos o elemento P, que é a população, que foram os homens. Temos o I de intervenção, que foi o diagnóstico precoce, e temos o C de procedimento e o O de resultado, que a gente viu que era câncer de próstata. A estratégia de busca é utilizada nas bases de dados BIREM, PubMed e Cielo. Os estudos eles foram pré-selecionados segundo os critérios de inclusão e exclusão e de acordo com a estratégia de funcionamento e busca de cada base de dados, obtendo-se 632 estudos como busca geral do BVS, sendo que limitando a busca
para artigos com texto completo, realizado com humanos nos últimos 5 anos, nos idiomas português, espanhol e inglês, resultaram 8 estudos e estes foram analisados títulos e resumos, e apenas 4 estudos foram condizentes com a questão dessa pesquisa, na base PubMed, desculpa. Como busca total, foram encontrados 1.874 estudos, aplicando na pesquisa o filtro que limita por texto completo nos últimos 5 anos, com humanos, e obteve-se 25 estudos, desses foram analisados títulos e resumos, e teve como resultado final 6 estudos, na base CIEM. Como busca total, foram encontrados apenas 3 estudos, aplicando na pesquisa o filtro que limita por texto completo nos últimos 5 anos. Obtivemos 2 estudos, e destes foram analisados títulos e resumos, e teve como resultado final os mesmos 2 estudos. Em relação ao nosso cronograma, o nosso trabalho ele foi feito no mês de novembro e no mês de outubro, na qual fez a escolha do tema, levantamento de dados bibliográficos, elaboração do projeto, que foi no mês de outubro e novembro, coleta de dados, análise de dados e organização das partes. Em relação aos resultados esperados do nosso estudo, os resultados dessa pesquisa, até o exato momento, ele apresenta a caracterização das produções incluídas e revelou que a maioria consistia em pesquisas quantitativas. A avaliação crítica dos achados mostrou que a maioria dos estudos possuía sua questão clínica direcionada para o prognóstico, etiologia e com nível de evidência 6. Houve predomínio de estudos realizados no Brasil. A área de conhecimento que se destacou foi a interdisciplinar e os artigos estavam, em sua maioria, publicados no ano de 2017. Ademais, a maioria dos estudos, eles expõem que os cânceres de próstata são diagnosticados no momento do rastreamento como antígeno prostático específico, PSA, no sangue ou durante, pelo menos, um exame de toque retal, que o médico ele vai suspeitar e ele vai pedir esse tipo de exame para o paciente, quando se tem um aumento elevado da próstata. Porém, uma taxa elevada de PSA ela indica um problema de funcionamento da próstata, mas ela não permite diagnosticar com exatidão o câncer, então permitindo, em somatória, outros exames que sejam complementares, como foi citado no nosso referencial teórico. Diante das constatações, é perceptível que a falta de conhecimento e o preconceito atrapalham bastante a busca dos homens para a realização desses exames. E no decorrer do estudo, observou-se a escassez de trabalho sobre as novas formas de se obter o diagnóstico de câncer de próstata, e também houve uma escassez de artigos que ressaltassem como a enfermagem, que a gente citou, que foi um dos nossos problemas também, que a gente abordou no referencial teórico, pode atuar para diminuir o estigma que envolve o câncer de próstata, notando-se a necessidade de pesquisas e sobre o tema. E também principalmente sobre a equipe médica, abordou-se no nosso estudo que pode ser avaliado pelos trabalhos escritos que foram entregados. A gente abordou bem mais, mais profundamente essa parte, em relação à parte médica. Espera-se, então, que a partir dessas perspectivas apresentadas, o conhecimento obtido através desse estudo servirá como importante elo entre o diagnóstico precoce de câncer de próstata e o interesse dos homens em realizar exames preventivos, e que, graças às ações de saúde, como orientação, planejamento, aumentará a desconstrução social do estigma em torno dos exames, e aumentando o interesse dos homens em cuidar da saúde. Essas estão nossas referências do nosso trabalho. E de já, sem mais, muito obrigado a todos.